para haver governo, para haver Estado, é preciso que haja quem seja governado. Não é possível estabelecer a autoridade de um governo, seja ele direto, indireto, de uma legislação, e a legislação é um pouquinho diferente, mas vou comparar os dois. Tem o microfone aberto. O que ele está condenando em Ritgausen, em Considerant, em Ledru-Rollin, é que a discussão que eles estão fazendo é uma discussão que não vai ao fundo da questão, porque mantém as relações de autoridade. O governo em si é sempre uma autoridade. Não importa se esse governo é um governo do povo, é um governo direto, é um governo de representantes. E também não importa se a lei... né? Vou deixar a lei de lado, porque a lei a gente vai falar de uma outra maneira aqui. O que ele está dizendo é que a autoridade do governo é sempre uma autoridade do governo. Todo governo implica essa autoridade, não importa o nome que se lhes dê. E aí ele faz toda uma discussão, porque o Rousseau vai falar dessa ideia de governo de todos, para o povo, que é o governo direto que o Rollin vai estar defendendo. Aí o Proudhon vai mostrar a contradição disso. Né? Porque se o povo, essa ideia abstrata, né? Se o povo governa, quem é que o povo governa? Porque se você tem autoridade sobre alguém, um governo, e governo é sempre uma autoridade, e se essa autoridade é o próprio povo, sobre quem o povo exerce autoridade? Né? Se a autoridade foi exercida pelo próprio povo, e o próprio povo for, então, como dizia o Rousseau, o seu súdito, quer dizer, aquele cuja autoridade é exercida, você entra numa contradição sem saída. Né? Você mantém a autoridade e, ao mesmo tempo, você transforma essa autoridade em súdita de si própria. Por isso que o Proudhon vai pregar um novo tipo de governo que prescinda da autoridade. Para prescindir da autoridade, ele vai dizer que é preciso também prescindir das leis e do tipo de justiça, a justiça distributiva. E aí, o sentido de justiça distributiva para o Proudhon nesse texto é esse sentido aqui. O governo tem o poder, o império da justiça, e distribui essa justiça através do poder judiciário para os outros. É esta a ideia de justiça distributiva. O outro tipo de justiça, que é a justiça comutativa, é a ideia de que todos nós temos a justiça e nós resolvemos essas coisas entre nós, sem intermediário e sem quem tenha o poder de justiça sobre alguém. Ora, o Proudhon diz que quanto mais forte o governo, mais leis você tem que ter. E quanto mais leis você tem, mais difícil você torna a possibilidade de criar um processo de justiça. Porque vai ter um terceiro que vai olhar aquilo que você está fazendo sem que tenha nenhum conhecimento do problema que ocorreu. E aí o Proudhon vai pregar uma justiça direta, uma relação direta. E vai pregar também que não exista as leis. Né?
que não exista lei alguma. E a única lei não é uma lei, de fato, é uma orientação. Né? Não faça para si o que não quer que o outro faça para si. Não faça para outro o que você não quer que faça. Não faça a regra de ouro. Não faça para os outros o que você não quer que faça para si. Faça para os outros aquilo que você quer que faça para si, o verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Não é uma norma, né? É uma orientação. E para isso, ele prega um conjunto de outras coisas. Aí vai, eu nem quero entrar nessa questão da federação. Mas o importante disso aqui é que o Proudhon ele não consegue entender como você pode defender alguma autoridade e não defender o governo, o Estado, o poder concentrado na mão de poucos. Por isso que o Proudhon fala que quando você defende alguma autoridade, ele está se referindo aí aos marxistas, né, ao Engels e ao Marx, você acaba sendo contra-revolucionário, porque você está defendendo a restauração do poder, a restauração da autoridade. Ele diz o seguinte: a autoridade é para o governo, o Estado, o que a palavra é para o pensamento. Ora, se você defende a autoridade, necessariamente você defende o governo. Aí ele vai dizer: devemos chegar sem demora na pura negação. O que ele está dizendo? Voltamos para o método. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que entre o processo de negação de uma coisa e sua afirmação, ou entre a afirmação e a negação de uma coisa, há uma série de possibilidades de restauração da mesma coisa. Então, você pode não chegar à afirmação pura. E a afirmação pura já traria, como diz o nome, né, para o Proudhon, já uma contradição, quer dizer, já uma nova antítese. Veja, nós não estamos falando de síntese, nós estamos falando de um processo de contradições que chegam ou não à antítese. Ora, todo processo de contradições que não chega até a sua antítese vai dar na restauração da tese. Então, toda vez que eu negar a autoridade, reafirmando a autoridade de alguma maneira, né, eu vou acabar de novo na própria autoridade. E existem várias formas de chegar à autoridade e de negar a autoridade. Por exemplo, eu nego que o conhecimento determinado do comandante do navio seja uma autoridade política. É simplesmente uma autoridade vinda do conhecimento. Ele tem uma experiência maior dentro do navio, o navio está afundando, o mar está jogando todo mundo para fora, é preciso que alguém tenha experiência, tal, e aí nós vamos recorrer à autoridade do comandante. E essa é a defesa de Engels. O Proudhon diz que mesmo em situações extremamente conflituosas, né, se o conhecimento específico é importante, o conhecimento daqueles que não estão diretamente ligados é tão importante quanto. É desta forma que o exército de Mackinac, por exemplo, vai ter uma organização não hierárquica, enquanto que o exército bolchevique vai ter uma organização hierárquica. E vão se defender sempre que toda vez que houver um exército em luta,
né? É preciso ter especialistas de guerra. E esses especialistas de guerra se transformam em autoridade sobre a guerra e autoridade sobre os soldados. Ora, o Maquinó fez um exército, construiu um exército, e mesmo Ferrer na Espanha, e os anarquistas espanhóis, cuja relação não era uma relação de autoridade. E aqueles exércitos, tanto do Maquinó quanto das guerrilhas espanholas, funcionaram muito bem, obrigado. Né? Então, aquilo que é a discussão sobre um tipo de autoridade baseada no conhecimento não passa, na verdade, de uma série de reafirmações da própria afirmação. Para o Proudhon. E que chegar a... ele diz aqui, ó, devemos chegar sem demora na pura negação. O que é a pura negação? É a negação de si mesmo. A autoridade negando a si própria. E quando você faz a pura negação, necessariamente você traz uma nova afirmação. Toda vez que você faz a pura negação, você traz uma nova afirmação. Toda vez que você faz uma nova afirmação, você traz uma nova negação. E assim infinitamente. É diferente da síntese? Sim, é diferente da síntese. Por quê? Porque a síntese parte de uma afirmação que vai produzir uma negação e que a luta entre essas duas afirmações vai dar numa superação das duas, tanto da negação quanto da afirmação. Né? E essa superação, que é outra coisa, vai eliminar, terminar aquele conflito. E talvez, ou não, possa estabelecer um outro. Então, para o Marx, a luta em proletariado, trabalho e capital, né, vai extinguir aos dois. E, ao extinguir aos dois, vai estabelecer o fim daquela relação histórica ali. E vai inaugurar uma superação. Essa superação é o comunismo. Né? E o comunismo em si ainda não teria tese e antítese. Ele não teria essa negação. E não sei se vai ter. Né? É difícil supor que a dialética termine ali. Mas é possível. Bom, para o Proudhon, isso não vai se dar desse jeito. Por isso que ele faz uma análise histórica dizendo que o segundo Thermidor, quer dizer, o fim do Robespierre, né, era a própria afirmação do Robespierre. O que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, como Robespierre produziu uma perseguição e tinha como ideia um governo forte, foi o segundo Thermidor, o golpe de Estado feito por Sieyès e por Napoleão Bonaparte, que foi a realização da ideia de Robespierre, ainda que Robespierre tenha sido guilhotinado. Entende a relação? O que ele está dizendo é que o que Robespierre estava fazendo era um processo de restauração da negação, da afirmação anterior, do governo e da autoridade. Logo, essa afirmação do governo e da autoridade, essa série de afirmação, iria dar na afirmação da autoridade de forma mais radical, que era o governo do Sieyès e do Bonaparte, que se transforma depois em império e coloca na guilhotina os próprios revolucionários que pregavam esse governo do diretório, essa força do diretório que governava a França. Se você pegar ali
na página 14, o Proudhon vai definir o seguinte: para entender, o que ele está tentando fazer é fazer com que a pessoa entenda a diferença entre autoridade e livre contrato. Onde há autoridade, não pode, segundo ele, haver livre contrato. Isso partindo do pressuposto que o livre contrato seria essa relação entre duas pessoas que livremente se contratam. Então, ele diz o seguinte: Camarada, esse o texto aí que você está se referindo a esse parágrafo? Porque esse é na página 14. Isso eu acabei de falar. Vai um pouquinho mais para cima. Certo. Porque ali, ó, peraí. Aí, que é o seguinte, ó, o que ele tá dizendo? Ele está dizendo, se você troca um Deus, vamos continuar na questão do Deus lá. Se você troca o Deus pelo homem e transforma o homem em Deus, ainda assim você tem Deus. Ainda que você não dê mais o nome de Deus. E aí o Stirner, o Proudhon volta lá para Stirner, é Stirner quem diz isso. É Stirner, no Único e Sua Propriedade, que diz que os burgueses substituíram a moral religiosa pela moral do homem e substituíram o Deus divino pelo homem divino. E o homem, enquanto relação divina, ele não é mais que a reposição do caráter da autoridade de Deus. Ele pode não ser o Deus, mas ele está embutido, a partir da razão, da autoridade da razão, ou seja, de uma autoridade com aspecto divino. Por isso que o Proudhon ele vai falar que ou você vai até o fundo dessas relações, quer dizer, até a sua negação pura, ou você volta a restaurá-la. Então, você restaura a ideia de Deus, né, com a ideia da razão iluminista. Né? Você volta à ideia de Jesus com a ideia do homem racional, do homem abstrato. E aí ele vai contestar como é que, a partir, então, dessa ideia de razão, e ele vai pegar o Rousseau como antagonista, né? Você vai produzir não um conjunto de liberdades, mas um conjunto de novas autoridades. O que o Rousseau, para ele, vai produzir não é um mundo de contrato, de livres contratos. Que o contrato social, no caso, nunca poderia ser um contrato porque não é livre entre as partes. O Proudhon vai definir que num contrato livre, as pessoas vão ficar com um grau maior de liberdade. Porque elas acordam entre si o tamanho da sua liberdade. Já num contrato social, no contrato do Rousseau, é o contrário. Quanto maior o contrato, menor o grau de liberdade que você tem.
porque você tem que doar essa liberdade para o Estado poder agir contra você. Todo governo implica necessariamente uma alienação dessa parte da liberdade. Mas, não só da parte da liberdade, mas dos meios pelas quais a liberdade se dá. E dos meios pelas quais a força que garante a liberdade se realiza. No contrato social, ele se dá desde Hobbes, né, por uma questão defensiva. Ela é defensiva, por um lado, porque se pressupõe de que os homens em estado de natureza, ou no campo do Hobbes, ou em conjuntos de dependência, torna-se mal, né? Não que ele seja mal pela natureza, é mal pela natureza lá em Lobo do Homem, lá em Hobbes. Mas em Rousseau, ele torna-se mal, viciado, com um monte de problema em relação das dependências, né? E aí ele faz uma aliança defensiva, por um lado, que é para garantir a propriedade, os seus direitos e tal, e ela é ofensiva por outro, porque ela é uma organização que visa atacar aqueles que ataquem aquilo que você considera direitos. Né? Então, enquanto abstração coletiva, todo governo se organiza de forma a inibir direitos. E todo governo é fundamentalmente contra si mesmo. E aí ele vai mostrar o seguinte, que lá, deixa eu ver se eu tenho a página aqui, acho que é a página 34, eu não sei, eu não anotei direito aqui. Mas ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai produzir uma série. Lembra que eu estava falando da série ali? Então ele vai. O que é a afirmação da afirmação? É essa série de processos que negam sem negar. Então você vai ter lá o primeiro termo da série sendo o governo absoluto, a tirania. E o último termo da série, mas aí já é o termo puro, é a anarquia, é a negação dessa tirania. E tudo que passa até o fim dessa série não é senão a restauração do poder absoluto. É esse parágrafo aí, camarada? Exatamente. Então, veja aqui como é que ele fala. Mas o poder absoluto, em sua simples expressão, é odioso à razão e à liberdade. Então, o poder absoluto ele vai ter que se organizar de uma outra maneira para ele poder se manter. O sentimento do povo sempre se levantou contra ele. Seguindo o sentimento, a revolta faz o processo ser ouvido. Assim, o princípio da autoridade é forçado a se retirar. Ele se retira passo a passo, por uma série de concessões, cada um mais insuficiente do que a outra. Veja, ele está falando cada um mais insuficiente do que a outra. Das quais a última é a democracia pura, ou o governo direto. O que ele está dizendo? É que todas essas séries que vão se apresentando são fórmulas que se apresentam às relações de poder, às relações de autoridade. E que elas vão modificando na medida que os protestos, os princípios vão se modificando também. Ela é forçada a se retirar como era e aparecer de um outro modo. Então, a última série da afirmação é a democracia direta. Aquilo que ele chama do governo do povo. Né? E o último termo que rompe com essa série de afirmação da autoridade é a anarquia.
que a lei ele fala em todo sentido, rompe com todas as formas de autoridade, seja absoluta ou seja as suas várias fórmulas, monarquia constitucional, governo direto, né, e assim por diante, até chegar ao não governo, ou seja, a inexistência do governo. A ideia que se passa no campo da ordem é que quanto mais forte um governo, mais a ordem se aproxima da perfeição. É a página 35. Veja, cada governo, e essas coisas se repetem aqui. Se você for pensar no Brasil, por exemplo, você vai ver o seguinte: olha, em determinado governo, um governo fraco, você não ouve essa expressão? Governo fraco, um governo frouxo, né? Então você vai querer e você vai pregar um governo forte, né? Um governo que seja capaz de enfrentar tal. Na verdade, o que você está fazendo? Você está repondo a ideia do governo absoluto lá atrás. Dentro de uma série de formas de negação que não são puras, que são restaurativas, que restauram a relação de autoridade sem que ela seja exatamente a mesma, mas ela sendo exatamente a mesma. Ou seja, a manifestação dessas relações de força, a manifestação da autoridade é que vai ser diversa. Na democracia, por exemplo, a força, né, ela vai se dar com a corresponsabilidade. Então, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, a população é chamada a, por 24 horas, 2 dias, 1 dia, 10 minutos, um dia inteiro, né, ir lá e votar. E quando ela faz isso, ela se compromete, né, e dá legitimidade para a força, para essa autoridade, que vai se voltar, obviamente, contra ela própria, né? E mais, quando ela elege representantes, ela entrega para esses representantes, diz o Proudhon, né, a sua capacidade de falar por si próprio. E se torna alguém que já não percebe, já não se percebe como alguém capaz de falar por si próprio. E aí, quando vem o governo direto, por que ele fala aqui, ó, que o governo direto, ele é impossível. Por que ele é impossível? Porque ele é governo. Não sei se você consegue entender isso. Só a autogestão, por exemplo, o autogoverno, as relações horizontais, é que possibilitam, por isso que é o nome de autogestão e não autogoverno. Porque toda vez que você fala em governo, é governo do outro. E você, ao mesmo tempo que fala governo, está falando do Estado, está falando autoridade. Então, o Proudhon aqui ele está sendo extremamente radical, porque ele precisa desmistificar a ideia que vem lá da sociedade primitiva, segundo ele, de autoridade. De que a autoridade é aquela que garante a ordem, a efetividade. Então, por isso que o Proudhon é considerado o primeiro anarquista propriamente dito. Porque não é só o nome anarquista que ele usa. Ele usa uma temática e uma força expressiva do não governo, do não ser governado. É diferente, por exemplo, de William Goldwyn. William Goldwyn, no inquérito sobre a paz e a justiça, William Goldwyn vai dizer o seguinte,
O governo é um mal necessário, né? Então, quanto menos mal, melhor. Mas ele não é anarquista ainda, compreende? Já o Proudhon, não. O Proudhon ele vai adotar a ideia de que é possível uma sociedade sem governo e que se autogere através de procedimentos que modificam as formas de sociedade e terminam com as relações de autoridade dentro das relações tradicionais. O Proudhon ele é um dos primeiros a considerar o costume, por isso que ele é considerado um dos, ou devia, né, um dos pais da sociologia, né, porque ele vai perceber que as pessoas obedecem por costume. E também por costume elas pensam. E elas passam a defender a ideia de um costume mental com uma ordem de verdades, que o Foucault depois vai discutir, o Agamben, e o Maffesoli e outros. Essa ordem de verdade, ou essa cosmologia de poder, tem relação direta com a propriedade e com o governo. E é isso que o Proudhon, nesse texto, tenta mostrar. Ele vai chegar num lugar onde ele vai dizer o seguinte, na página 35 mesmo, ou na página 40, não sei, minha marcação aqui não está muito boa, que o Rousseau ele nega a oposição de interesses. Como ele fala de uma discussão só política, ele nega o econômico. Ele nega essa relação de desigualdade. E que, portanto, a relação de desigualdade que é reclamado lá pelo Manifesto dos Iguais, de Babeuf, né, ela soa sem atacar a forma política que se organiza. O capital, que é o Estado e a autoridade, é só vazia para Proudhon. Né? Não pode haver, desculpa, as palavras, às vezes elas não saem, sabe, comigo, porque depois do AVC eu tenho tido essas dificuldades aí, mas enfim, sigamos. As desigualdades, elas se mantêm, elas são o quê? Normatizadas pela legalidade, pelas leis, pela Constituição. Por isso que as relações, por isso que o Manifesto dos Iguais, do Babeuf, reclama da formalidade da igualdade. E que essa igualdade não é uma igualdade real. Por quê? Porque o capital, os donos da propriedade, as formas de adquirir a propriedade, as formas de adquirir a riqueza, as formas de adquirir as necessidades diárias, básicas e essenciais para a vida, continuam na mão dos poderosos. E aí ele vai fazer a apologia de Saint-Simon, né? Porque ele dirá que o Saint-Simon, um pouquinho mais abaixo, só mais acima, ou abaixo, não sei. O texto, ele vai dizer o seguinte, que o Saint-Simon, ele foi o primeiro a pensar o termo ele é contestado, né? Que é a harmonia social. Nesse parágrafo, mas o que era a harmonia social para o Saint-Simon? Era o fim do conflito entre capital e trabalho. Ou seja, era o que o Marx chamou lá de síntese, o comunismo, né? E ele comparava a todo governo com uma relação militarizada, com uma relação de guerra. Por quê? Porque o governo ele precisa manter a guerra de classes, porque se ele mantém a desigualdade,
E ele não pode não manter a desigualdade, porque ele nasce dessa desigualdade. E ele não só nasce dessa desigualdade, como ele se mantém ao reproduzir conceitos da desigualdade. Numa parte do texto, o Proudhon diz o seguinte, que a desigualdade e a autoridade, elas têm a ver com esse discurso do natural. Olha, as pessoas são naturalmente desiguais, as pessoas têm capacidades diferentes, as pessoas têm forças diferentes, e isso é da natureza. Aí o Proudhon, né, ele vai lá, ele não faz muita discussão aqui, mas em outros textos faz, ele vai lá a natureza, ela compensa as diferenças, produzindo outras diferenças. E ao produzir outras diferenças, igualam a todos. Então, a raposa, ele não deu a força do leão, mas deu a agilidade e a esperteza. Né? A águia, ele deu o olho, a natureza deu o olhar aprofundado, tal, mas ela não nada. Ela não consegue respirar debaixo d'água. Então, a cada ser existe uma diferença que os iguala. Ainda que a força de um possa se estabelecer, prevalecer em certa circunstância, essa mesma força não se estabelece em outra circunstância e, portanto, ela iguala essa natureza. E, por outro lado, existe socialmente, segundo Proudhon, uma outra forma de igualar as diferentes habilidades. E essa forma é a educação. Então, para Proudhon, o processo educacional, que é um processo que até então estava servindo, está servindo, que está a serviço das grandes empresas do capital, pode ser uma forma de igualamento das capacidades entre os seres humanos. É claro que essas capacidades nunca vão ser iguais, mas elas socialmente podem ser iguais. Uma coisa é as nossas capacidades naturais e a outra coisa é as nossas capacidades sociais. São diferentes. Se as nossas capacidades naturais se descompensam, nós podemos compensar na mesma situação, nós podemos compensar através do processo de aprendizado, para não falar educação, do processo de aprendizado e socialização desses aprendizados sociais. Dessa forma, ele vai dizer na página 44 o seguinte: o governo democrático e religião naturais são duas contradições. Nenhum governo pode ser democrático. Como nenhuma religião pode ser natural. Por que o governo não pode ser democrático? Pelo mesmo motivo que a religião não pode ser natural. Esse parágrafo aí, né, camarada? Oi? Esse parágrafo aí? É esse aí mesmo. Certo. Por que não é natural? Porque natural é conhecimento sensível. A religião não é um conhecimento sensível. Ela sequer precisa do conhecimento. Só precisa, como ele diz aqui, acreditar e obedecer. O governo que usa esse termo democrático, ele também só precisa que você acredite na democracia e obedeça às regras da democracia. Esse processo, ele é tão forte que ele vai dar o quê? No senso que a gente tem de que, em determinadas situações, nós
tendemos a achar que é preciso de um líder, um governo de força, um governo mais forte, capaz de lidar com aqueles que se rebelam. O problema aí é saber quem se rebela, né? Porque, por exemplo, os banqueiros podem se rebelar em determinadas circunstâncias, mas não importa. O que importa aí é que você está repondo a ideia de que todo governo tem que ter a força e tem que ter autoridade. Você rejeita, assim, por costume e por produção da verdade, qualquer fórmula que produza uma relação de contradição entre nossos interesses e necessariamente uma relação de diálogo, de liberdade e de autogestão entre nós. Porque você sempre está pensando de que é preciso algum tipo de governo. Depois, na página 51, ou lá próximo, entre a 51 e 53, o Proudhon vai falar sobre, então, como é que se organiza esse governo democrático. Né? E vai particularmente falar do sufrágio universal. E a pergunta dele é a seguinte: que necessidade tenho eu de procuradores? E mais ainda, de representantes? Eu tenho mais certeza de mim do que meu advogado? Pergunta ele. Ora, o que ele está dizendo assim é que, com o sufrágio universal, você passa a impressão de que alguém que não seja você pode falar por si, ou seja, pelos seus interesses. Ou seja, que seus interesses são tão claros e são tão objetivos que qualquer um pode saber do seu interesse. E que não necessita efetivamente de você para que o seu interesse esteja em pauta. E com isso, você escreve a página do apassivamente social, onde você não fala mais por si, você desaprende a falar por si e você elege alguém que vai falar em seu nome como se fosse. E em seguida você percebe que aquele representante só pode falar por ele mesmo e nunca por si. E essa crítica é uma crítica também que a gente volta lá em Stirner. A gente não sei quem leu Stirner ou não, mas o Stirner faz essa crítica, assim, nós somos todos únicos e que mesmo os conceitos que você tem que se assemelham aos meus são conceitos semelhantes e nunca iguais. Que nós nos assemelhamos, mas não somos iguais. Que nossos interesses se assemelham, mas não são os mesmos. Ou não são exatamente os mesmos. E que, nesse sentido, ninguém melhor do que eu pode falar sobre mim mesmo, sobre os meus interesses. E óbvio que aí você faz uma crítica não apenas à democracia e ao processo do sufrágio universal, mas ao tipo de sociedade que faz com que você responda aos comandos dessa sociedade, aos comandos morais, aos comandos comportamentais, que faz com que você dependa desses comandos, inclusive, para conseguir manter a sua sobrevivência. E ele chama isso tudo de farsa, na página 64, de farsa das liberdades democráticas.
E ele constrói uma frase que é extremamente interessante, eu até marquei aqui, que a frase diz o seguinte: é ter o sufrágio universal aclamado pelo povo para depois ver a multidão excluída por um decreto mandatário. Tá ali, ó, tá um pouco mais. Você passou aí. É ter os direitos do homem publicado pelo povo para logo após ter um Estado de restrição, né, de proclamação de fim desse direito por uma decisão da Câmara. Então, ele traz essa contradição, né? Você, por um lado, você ganha em liberdade suposta para que, e logo em seguida, você ter um decreto ou uma lei votada pela Câmara ou tal, restringindo esse direito. Diminuir direitos trabalhistas e tal. Tudo. Um exemplo clássico disso é o seguinte: o primeiro emblema ali da Câmara dos Vereadores, por exemplo, da cidade, se você vai lá em toda a lei que a constitui, a Câmara é a representante do povo, logo é a casa do povo, né? Mas que o povo não tem acesso livre. Em seguida, ele vai dizer, é a casa do povo, mas com acesso determinado. A casa do povo que vai ser preenchida pelos representantes do povo e não pelo povo. Por quê? Porque toda vez que você faz uma concessão, por um lado, essa concessão ela soa como propaganda, né? E você vai fazer uma restrição real, que soa como lei, que se transforma em lei, e restrição política, militar, econômica, social. Ao mesmo tempo que decreta todos nós somos iguais, decreta o direito à propriedade. E o pior, decreta lá que todos nós somos iguais, mas quem não paga vira devedor. Né? Então você é igual desde que você pague ali. Você paga seus impostos. Se você não paga seus impostos, você pode, inclusive, ter cassado seu direito à propriedade, seu direito à cidadania, né? Por bulo ou imposto de renda. Lembre-se que Al Capone foi preso nos Estados Unidos não pelos crimes que ele cometeu de assassinato, né, violência e tal. Não, ele foi preso porque ele deixou de pagar imposto de renda. Né? E morreu na cadeia. Você compreende o que eu estou dizendo? O que, na verdade, eu não, o que o Proudhon está dizendo. Né? Ele te dá o direito à liberdade, mas, ao mesmo tempo, através de outros mecanismos, decreto, legislação, ele retira esses direitos. Só o que fica para você, como ideologia, né, para usar termo marxista, ou como cosmologia, para usar termos mais atuais, anarquista, é essa ideia de que você tem esses direitos. Essa é a ideia que fica como cosmologia. Não, né? Você vive num mundo que é o mundo dos direitos. Ainda que os seus sejam violados todos os dias. Ora, veja você, por exemplo, o processo feito contra mim. Não quero me vitimar, não é isso. Eles usam o termo urbanidade e produzem uma elasticidade desse termo. Ora, quando você aprova que a urbanidade é necessária, então você passa para a cabeça das pessoas o seguinte: olha, as pessoas têm que ser tratadas com cordialidade, elas não podem ser vilipendiadas pelas palavras, não pode ser xingada, não pode não sei o quê. Tá bem, vai todo mundo concordar com isso. Né? Então, nós concordamos que todo mundo tem que ser tratado com respeito. Né?
sabe lá Deus o que significa isso, mas nós concordamos todos com isso em tese. Mas por que nós concordamos em tese? Porque na cosmologia que nos foi passada, isto é importante. Isso é moralmente aceitável. Bom, aí os caras vão e usam o termo urbanidade de forma elástica. Então, quando você contesta alguma coisa, a pessoa pode se sentir ofendida pela sua contestação. E aí você faltou com a urbanidade com ela. Né? É só um exemplo de como as leis são usadas contraditoriamente. De um lado, elas respondem aos seus mais cosmológicos interesses. E, de outro lado, elas atacam a si próprias. Por exemplo, vou pegar um exemplo do Skinner, que é o ladrão. Puxa vida, todo mundo tem alguma coisa, né? Então, tá lá a Débora, o Del, a Alessi, as pessoas todas, eu, com alguma coisa. Com alguma coisa. Um tem um óculos, o outro tem uma máquina de costura, o outro tem esse negócio de ouvido. Aí você passa a ideia, eu esqueço os nomes, eu estou com essa dificuldade desgraçada na cabeça. Eu não consigo lembrar o nome das coisas. Aí ela passa essa ideia de que qualquer roubo, qualquer furto afeta você. Ora, então alguém entrou na casa, num banco, por exemplo, e assaltou o banco. Pegou todo o dinheiro do banco. E você condena o ladrão. Não, porque é ladrão. Por quê? Porque você, parte do princípio de que o ladrão, então, roubaria você. Porque a sua máquina de costura, o seu óculos, a sua televisão, estaria, então, em tese, em perigo. Quando não, o cara roubou um banco. Aliás, o banco rouba você. Né? O banco te rouba todos os dias. Mas esta é a contradição que as leis trazem. Por isso que o Proudhon ele vai dizer que as leis elas estão vinculadas a uma ideia de justiça retributiva, de justiça onde quem distribui a justiça é o poder político. E não uma justiça comutativa, onde quem distribui a justiça são aqueles nos quais a injustiça ocorreu diretamente. Então, são duas maneiras muito diferentes. Claro que não estou nem discutindo o conceito de justiça distributiva de hoje, né? Estou só me referindo ao conceito ali em Proudhon. Bom, para terminar, eu vou me referir aqui só à volta um pouquinho do método. Veja, o que Proudhon está propondo? Ele está propondo que quando a gente analise politicamente uma sociedade, ou teoricamente, ou filosoficamente uma sociedade, nós nos utilizemos das contradições e suas antinomias. Daquilo que vai levar aquela contradição não a sua solução, no sentido da antítese prevalecer, e quando a antítese prevalece, ela própria se torna uma afirmação,
porque ela tem uma afirmação dentro dela, mas como um processo de restauração da afirmação inicial, que nunca chega à sua antítese. Então, as formas de governos absoluto vão se desfazendo e se transformando em monarquia, monarquia constitucional, governo constitucional, república constitucional, república constitucional do Estado de Direito, república democrática. Todas essas formas são formas de manter a autoridade dentro do campo, não da sua negação, mas da sua afirmação. Não são em si mesma negação pura da autoridade. Ao contrário, é uma série de formas em que a autoridade se transforma diante das circunstâncias. Olha, essa forma de analisar, ela produz uma inflexão e devia fazer com que nós, os anarquistas, olhássemos as coisas não de forma simples. Porque quando você olha o texto, porque o Proudhon, ele procura, né, escrever para o operário, né? O Proudhon é diferente do Marx. O Marx escreve uma elite intelectual. O Proudhon não. O Proudhon, além dele ser operário, né, ele era tipógrafo. Mas ele faz questão. Tem um livro dele que é mais complicadinho, mas na maioria dos escritos dele, ele escreve para o operário. Então não se engane com a simplicidade do texto. Dentro do texto tem questões extremamente complexas, como essas que vos disse, que implicam a compreensão do método de análise e um método que não pode, para ele, deixar de ir à profundeza da negação. Então, resumindo, para finalizar para ele, onde há governo, haverá exploração do homem pelo homem, haverá desigualdade, ainda que pareça que não. Por isso que o Proudhon é o fundador da ideia de anarquia. Não é só porque ele usa pela primeira vez o nome. É porque ele faz a discussão a partir da ideia de não autoridade. E ele não vai rejeitar a autoridade do ponto de vista técnico, como rejeita vai adotar a autoridade, rejeitar ela em geral e adotar ela do ponto de vista técnico, como faz Engels naquele textinho que eu mandei para vocês. Não. Ele vai dizer que toda vez que você reafirma a autoridade, você vai produzir a restauração de governos, a restauração do capital. Né? E que uma nova sociedade só pode brotar do fim do capital, do fim dessas contradições, né? Naquilo que Saint-Simon chamou de harmonia entre produtores, né? Produtores, o Saint-Simon chamava todo mundo de produtor, né? Todo mundo aqui é produtor, e vamos acabar então com a contradição entre capital e trabalho. Todos nós vamos continuar produzindo aí mais uma sociedade livre, de autogerência e tal. Autogerência é diferente de autogoverno. Mas é próximo. Mas isso é uma coisa que o Saint-Simon colocava. Ele diz numa última frase aqui, que eu quero citar para vocês, quando ele nega a ideia de partido político. Ele diz o seguinte, na página 81. Eu consigo me reconciliar com os homens, porque como homem eu erro, né? E eu posso reconhecer meu erro, como cada homem também pode reconhecer seu erro.
mas ele não consegue pensar que é possível fazer essa reconciliação com partidos. Porque os partidos não podem reconhecer seus erros, porque os partidos não são humanos. Eles são... Aí, vamos pegar o Simmel da sociologia. O Simmel diz o seguinte: os humanos organizam formas e essas formas se tornam concretas para que possa efetivar os seus interesses. Os partidos vão sempre esconder seus interesses. Porque todo aquele que quer governar o outro não pode confessar abertamente os seus interesses para governar o outro.